A velha que alimentava um lobisomem. Olá, meu nome é Karine, e o que vou contar aqui aconteceu com a amiga da minha avó na cidade de Iguapimirim, no Rio de Janeiro. Quem conta essa história é o meu pai. Esse relato se passou na década de 70. Meu pai era criança e ele vivia com seus dois irmãos já adolescentes e a minha avó. Eles moravam em um sítio nas redondezas de Iguapimirim. A minha avó, por volta dos seus 30 anos de idade, tinha uma amiga que morava em um sítio vizinho. Essa amiga se chamava Maria e tinha por volta dos seus 45 anos. Ela vivia sozinha com seu marido, que era bem mais novo que ela. Ele se chamava Marcelo e tinha por volta de 25 anos. Maria tinha uma filha que morava em São Paulo, e ela ia às vezes visitar sua mãe no sítio. Mas ela não gostava muito de ficar por lá, mas toda vez que ia, sempre passava no sítio da minha avó, pois elas também eram bem amigas. A minha avó sabia que a mãe da moça mexia com magia, mas ela não sabia que era magia negra. Até que certo dia, a filha dessa mulher contou coisas comprometedoras da sua mãe para minha avó. Ela disse que a sua mãe conseguiu seu atual marido, o Marcelo, por meios de feitiços de amarração. No começo, os dois namoravam apenas por interesses. Ela gostava dele por ele ser um rapaz jovem e bonito, e ele ficava com ela para se aproveitar de sua situação financeira, que era muito boa. Certo dia, Marcelo começou a gostar de outra mulher, que era muito mais jovem que Maria. Porém, a Maria não aceitou o fim do relacionamento. As brigas começaram após Marcelo começar a gastar o dinheiro de Maria com presentes para a amante. Maria não aceitou a situação e Marcelo rompeu o namoro com ela. Ela ficou muito ruim e quase entrou em depressão por causa do rapaz. Até que ela decidiu optar por feitiços de amarração. Como a Maria era bem experiente na bruxaria, acabou que o feitiço deu certo. Passou-se um pouco de tempo e Marcelo voltou para Maria completamente apaixonado. Aos olhos das pessoas, os dois pareciam um casal perfeito. Mas tudo isso teria um preço a se pagar. A filha de Maria, vez por outra, estava na casa da minha avó. E ela sempre contava alguma novidade sobre a sua mãe e o seu padrasto. Alguns dias se passou e Maria teve um filho com Marcelo. A partir desse dia, a filha de Maria nunca mais apareceu pela cidade. Mas pelo menos uma vez por mês, ela ligava para minha avó para as duas prosearem. Ela disse à minha avó que nunca mais voltaria para Iguapimirim, pois certa noite ela foi atacada por uma entidade sobrenatural. Uma sombra negra que saiu do quarto da sua mãe e foi até ela e começou a enforcá-la. Com muito esforço, ela conseguiu se soltar e correr. Bom, alguns anos se passaram e no início dos anos 90, os moradores de Iguapimirim começaram a avistar uma criatura sinistra que rondava pela cidade em noites de lua cheia. Muitos dos moradores diziam que o local mais comum de avistar a criatura era rondando o sítio da Maria. Algum tempo depois, o Marcelo veio a falecer de forma misteriosa. Ele brigou com a Maria e foi em uma festa do outro lado da cidade com os amigos. Pouco tempo depois que ele chegou na festa, ele começou a passar muito mal e decidiu vir embora sozinho, pois ele estava de carona com os amigos. Então ele veio por dentro da mata, mas nunca chegou ao seu destino. 2 dias depois, encontraram seu corpo na mata, parcialmente devorado. A polícia concluiu que foi uma onça, mas muitos dos moradores acreditavam que poderia ser a criatura que rondava pela cidade. Isso foi muito estranho, pois até então a criatura nunca tinha chegado a atacar ninguém. Nessa época, já nenhum dos filhos da minha avó moravam com ela, todos já eram casados, e ela morava sozinha no sítio.
Certa noite, ela precisou de açúcar para fazer um café e foi até a casa de Maria pedir um pouco. Quando a minha avó estava a uns 100 metros do sítio da Maria, ela viu aquela criatura se aproximando. Ela não pôde ver direito, mas ela contava que a criatura era similar a um cachorro negro enorme. Então ela se escondeu atrás de uma árvore e ficou observando. Aquela coisa pulou a cerca do sítio com muita facilidade e foi até a casa de Maria e ficou arranhando a porta. A minha avó foi se afastando sem fazer barulho e correu para casa, trancou tudo e apagou todas as luzes. Nem se passava pela cabeça da minha avó que a Maria tinha alguma ligação com essa criatura. Então, no outro dia cedo, ela foi até a casa de Maria avisar do que ela havia presenciado na noite passada. A minha avó chamou, mas parecia que nem a Maria e nem o seu filho estavam em casa. Então ela resolveu ir embora, mas logo ela escutou um barulho vindo do interior da casa. Ela logo entrou e percebeu que o barulho vinha de um dos quartos. Ela chegou até lá e o quarto estava trancado, mas havia um barulho de correntes do lado de dentro. Logo ela resolveu espiar pela fechadura e se arrepende até hoje de ter feito isso. Ela conta que viu o filho de Maria despido e acorrentado. Ele comia carne crua e estava com a boca cheia de sangue. A minha avó tomou um grande susto com o que viu e tirou o olho imediatamente da fechadura. Depois que ela recuperou o fôlego, ela decidiu olhar novamente para ter certeza do que acabara de ver. Só que dessa vez, aquele homem estava em pé, olhando de volta para minha avó pelo outro lado da fechadura. Ela tomou um susto e saiu às pressas, e quando chegou até o cercado do sítio, ela dá de cara com a Maria. Ela logo perguntou à minha avó se ela precisava de alguma coisa. E a minha avó, para disfarçar, disse que precisava de um pouco de açúcar. Mas como havia chamado e ninguém respondido, ela estava indo embora. Maria logo a convidou para entrar, pois ela lhe daria o açúcar. A minha avó tentou disfarçar o nervosismo e disse que não precisava se incomodar. Mas mesmo assim a Maria insistiu, e a minha avó acabou por ceder. Já dentro da casa, a Maria foi até a cozinha, pegou o açúcar e entregou para minha avó. E logo em seguida ela disse para ela não ficar por aí xeretando as coisas, pois existe uma criatura que ronda a cidade em noites de lua cheia. E poderia ser muito perigoso caso a minha avó se deparasse com esse monstro. Ela agradeceu pelo açúcar e foi embora às pressas. Durante a noite, naquele mesmo dia, a minha avó decidiu ligar para a filha de Maria e contar tudo o que acabara de presenciar. Então a filha da Maria decidiu contar tudo para a minha avó pelo telefone. Ela disse que o preço que a sua mãe está pagando por ter feito um trabalho de amarração para Marcelo foi que o seu primeiro filho homem nasceria com uma maldição e se transformaria em um lobisomem em noites de lua cheia. Ela também disse que a criatura nunca atacou ninguém das redondezas, porque sua mãe o alimentava com sangue e carne fresca. E por incrível que pareça, a Maria conseguiu esconder esse segredo de Marcelo. Até o dia que ele decidiu ir para a festa e deixar a Maria sozinha em casa. Ela fez um feitiço para o Marcelo passar mal na festa. Assim ele viria embora sozinho. E de fato foi o que houve. A Maria também ordenou que o seu filho se transformasse na fera e que matasse o seu pai no caminho. E foi isso que aconteceu. A Maria era muito vingativa e quando descobriu que Marcelo a atraía, ela não pensou duas vezes em matá-lo. Enquanto a minha avó ainda falava com a filha da Maria ao telefone, ela começou a escutar uivos de algo se aproximando do seu sítio. Logo ela desligou o telefone e correu e abriu um pouco a janela. E logo ela viu aquela criatura andando de quatro como se fosse um cachorro se aproximando do sítio. E quando a criatura uivava,
Aquilo ficava sobre 2 patas e era muito grande. Deveria ter uns 2 metros de altura. Minha avó fechou toda a casa e apagou todas as luzes, mas não adiantou muito, pois parecia que aquilo foi enviado para matá-la. Aquela coisa começou a socar a porta de madeira com muita força para entrar, e de repente o telefone começou a tocar. A minha avó correu para pedir ajuda, e era a filha de Maria. Ela disse para minha avó se acalmar, pois ela precisaria correr para o quarto e colocar sal na entrada da porta e na janela, formando uma barreira. Dessa forma, caso a criatura invadisse a casa, aquilo não poderia atravessar a barreira de sal. Ela também disse para minha avó não atirar naquilo, pois aquela coisa era o seu irmão, mas que bastasse dizer essas palavras: "Passe aqui em casa amanhã, que lhe darei sal." E a criatura iria embora. Logo a minha avó correu, pegou a sua espingarda, pegou o sal e fez como lhe ordenara. Ela ficou sentada na cadeira no fundo do quarto com a espingarda empunhada, mas conseguiu arrombar a janela do quarto. E assim como a filha de Maria dissera, a criatura não conseguia atravessar a linha de sal na janela. A minha avó, com a espingarda apontada para aquele demônio, logo disse: "Vá embora, coisa do inferno. Vá embora e passe aqui amanhã, que lhe darei sal." Aquela coisa deu um urro ensurdecedor, que por pouco a minha avó não atirou. Em seguida, aquilo deu de costas e foi embora. Naquela mesma noite, a minha avó ligou para o seu filho mais velho para ir buscá-la, e ele foi imediatamente. E assim que chegou de carro, a minha avó já estava com a sua mala pronta para se mandar dali. Ela nem esperou para ver se o homem que era a criatura, de fato, iria buscar o sal pela manhã. Depois de uns dias, a minha avó recebeu um telefonema da filha da Maria, e ela contou que a sua mãe foi morta pela criatura, pois a sua mãe deveria alimentar o demônio todos os dias com carne e sangue fresco. Como a criatura não obteve sucesso em matar a minha avó e a devorá-la, aquilo voltou para casa e matou a Maria. Minha avó nunca mais voltou lá, e acreditem se quiser, até hoje o sítio permanece fechado com toda a mobília dentro de casa. O meu pai sempre me conta essa história, e algumas pessoas até não acreditam, mas a minha avó jura que isso é verdade.